Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos no propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 20º dia e iremos terminar de ler o livro de Juízes, do 16 ao 21, o livro de Ruth, do 1 ao 4, e o livro de 1 Samuel, do 1 ao 3. Então, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que venhamos entender mais de Sua palavra e saber que Ele fala conosco através de Sua palavra. A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, que venhamos ter mais conhecimento da palavra do Senhor. E se você é novo aqui no canal, dá o joinha, compartilha, comenta, manda para um amigo teu, um grupo da família, para que todos venham acompanhar a leitura da Bíblia. Amém? Deus abençoe e boa leitura. Livro de Juízes, capítulo 16. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conta o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram, sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você? Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele e depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer um tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraca e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no tear e prendeu-os com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou os pregos e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você disse que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro.
Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e os prenderam com correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom, assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para eles nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nela. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia um terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa deles. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me forças só mais uma vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força. O templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a sua senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheada prata, por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tomou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com prata, e o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser sacerdote. Naquele tempo não havia rei de Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando os tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: sou levita de Belém, na região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho o levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles.
embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito do jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunta a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança. Como os sidônios eram pacíficos e calmos, e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver o que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e nem tudo o que é e tem tudo o que é preciso. E Deus a está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam ao oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram a seus companheiros: vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado de prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheada prata, os ídolos e as roupas de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram objetos sagrados, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos do que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntaram o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas de Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram às cidades o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo
em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com o seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria. Insistiu para que ficasse na sua casa, e ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite e divirta. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa, espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olhe, agora já é quase noite, é melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu da viagem com sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho da roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: sou o viajante de Belém de Judá, para bem longe, para a montanha montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as 2 para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem, mas não faça essa coisa horrível com esse. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: levanta-te, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então, pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços.
Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: Nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa. Desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito, pensem o que vamos fazer agora. Juízes capítulo 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Beceba no sul e Gileade do leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa, o que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então Levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram à noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão à luta. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram: Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós o matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: A tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente à sua cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade. E antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: Devemos ir combater outra vez contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: Sim. Então o exército israelita se animou de novo e eles puseram os seus soldados em posição de combate, novamente no mesmo lugar em que havia lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. E dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas em sacrifício de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que, naqueles dias, a Arca da Aliança estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: Devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Combatam, porque amanhã eu farei com que vocês o derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha, na frente de Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade.
como haviam feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel. Na estrada de Gibeá e em campo aberto, mataram mais ou menos 30 israelitas. E diziam: nós já os derrotamos como as das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tomou a se juntar em Baal Tamar. Mas os homens que cercaram a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos a planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá. O combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalham-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal: quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo na cidade. Os israelitas que estavam fora no campo da batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado os 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos, como os das outras vezes. Então o sinal apareceu. A nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram em direção ao deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram. Tanto homens como animais destruíram tudo o que encontravam, e queimaram todas as cidades da Juízes capítulo 21. O povo de Israel havia feito em Mispa esse juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das suas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas em sacrifício e perguntaram de todas as tribos de Israel quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa. Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposos para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, que não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram o chamado do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso. Matem os homens de todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens Jabes de Gileade e os levaram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimon para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aqueles 400 moças de Jabes de Gileade,
Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: Não há mais mulheres da tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposa para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das 12 tribos. Temos de achar um jeito e a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse o benjamita casar com a sua filha. Então disseram: A festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: Vão, escondam-se nas plantações de uva e fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uva, e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós podemos dizer: Por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e os levou embora. Então voltaram para a sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram, e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Vamos iniciar agora o livro de Ruth. Quem escreveu? A tradição judaica atribui a teoria do livro de Ruth a Samuel, mas na realidade a autoria é desconhecida. Quando foi escrito? Mais ou menos século VI, século V a.C. O propósito. O livro de Ruth da Bíblia tem como propósito inspirar reflexão sobre relacionamentos e fidelidade, e lealdade e a perseverança. Livro de Ruth, capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi, com a sua mulher e seus 2 filhos, morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, e seus filhos e seu marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas, o Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar em alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth, veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la.
Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que a Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém, ela respondeu: Não me chame Noemi, a feliz, chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Também algum trabalhador me deixe ir atrás dele. Catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? Ele respondeu: A moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que eu deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando os espigas que fossem caindo, e assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba a água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu: Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que seu marido morreu, e sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: Vem aqui um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas do campo até a tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Noemi disse: Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tenha sido bom tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: É bom que você vá com os empregados dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com os empregados de Boaz e catou as espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra.
Livro de Ruth, capítulo 3. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que o deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levanta a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disser. Ela foi ao lugar onde debulharam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir, perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se, ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto de seus pés. Ele perguntou: quem é você? Ela disse: eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela: o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo e agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite. De manhã nos veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com sua responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tira sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: ele também me deu toda esta cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Livro de Ruth, capítulo 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Neste momento apareceu um parente mais chegado de Ebimeleque, aquele de quem Boaz havia falado, e Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se assentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar estas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras, Noemi também terá de casar com a Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correrei o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. E em seguida tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente em Israel, para fechar o negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades de todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo, e a sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas.
E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães de nações israelitas. Que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao ver as mulheres vizinhas diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi desde Pérez são estes: Pérez, Hezron, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Vamos ler agora o livro de 1 Samuel, certo? Quem escreveu, segundo a tradição judaica, o livro foi escrito por Samuel, com adições pelos profetas Gade e Natã. O livro de Samuel foi escrito aqui fala que o livro de 1 Samuel foi composto provavelmente no século 8 a.C., na época do rei Ezequias. A maior parte da obra foi escrita no final do século 7 a.C. pelo neto de Ezequias, o Josias. Propósito. O livro de 1 Samuel na Bíblia ensina sobre a soberania de Deus, a importância de obedecer-lhe e a confiar na sua providência. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus, em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava embriagada. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição, Senhor. Não pense que sou mulher sem moral,
eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ela lhe disse, vai em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Elcana e sua família se levantou cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz o filho, pois nele o nome de Samuel explicou, eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual, sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido, assim que o meu menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida. Eucana respondeu, faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe levou a casa do Senhor a Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse, meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adorarão a Deus ali. 1 Samuel capítulo 2. Então Ana orou assim, o Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens, não digam más palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele fez com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. O Senhor, Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele provegerá do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isto todas as vezes que os israelitas iam a Siló para oferecer sacrifício. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia, deixe que a gordura queime primeiro, depois
Você pode tirar o que quiser. O ajudante sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus. O Senhor, embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos trazia uma túnica para ele e levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a vocês e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltaram para casa, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam, os israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defender. Mas quem pode defender é aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus: o Senhor: eu me revelei ao meu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos do Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todos os tribos de Israel para serem os meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença, e dei a eles o direito de ficarem com uma parte do sacrifício queimado no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olha, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família de seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldade e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança, e todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finés, seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia, e isso será uma prova para que você de que eu disse a verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolhi. E todos os outros descendentes de você que por acaso ficaram com vida terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. 1 Samuel capítulo 3, e o último do nosso dia. Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: e eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino, e ordenou: volte para a cama. E
Se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra ele tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia dito. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu ele. O que foi o que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor Deus continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Amém? Hoje concluímos a nossa leitura bíblica. Certa manhã continuaremos em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada um de vocês. Se puder, clica no joinha, ativa o sininho, compartilha e faz parte dessa leitura bíblica em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar todos nós grandemente. Amém?